Beleza, gravação iniciada. Pessoal, sejam muito bem-vindos aí. Mais uma aula nossa de instalações hidrossanitárias. Chegando próximos do final do curso. Depois da aula de hoje, a gente só tem aí mais duas aulinhas, onde a gente vai falar de drenagem pluvial em edificações. Beleza? Então, já estamos bem próximo do fim aí. A parte de drenagem é bem tranquila. Mais tranquila do que esgoto ou água fria, vocês vão tirar de letra. A gente vai ter uma aula de conceitos, diretrizes de projeto, e uma outra aula igual essa, onde a gente dimensiona um sistema prático aí, a gente vai ver como que eu vou dimensionar calha, caixa de passagem, condutor vertical, fazer um projetinho aí na base de um telhado qualquer. Eu trago um telhado para vocês que a gente acha no Google Earth aí, e com base nesse telhadinho aleatório qualquer, a gente consegue ter a nossa aula. Antes da gente entrar no tema da aula em si, só avisos breves aí, né? Já passamos a data da unidade 3 do água, mas quem por acaso não fez, pode entregar atrasado, tá, gente? É melhor vocês entregarem atrasado do que não entregarem. Então, se você, por algum motivo, não tinha feito, esqueceu, comeu mosca, faz atrasado e me manda um e-mail. Fala, professor, esqueci, fiz atrasado. Você lança nota para mim? Eu lanço, sem problema, tá? Vou lembrar vocês também do desafio nota máxima que está rolando. Tem alunos que ainda não fizeram. Na última aula a gente falou sobre o desafio nota máxima. Já falei por que é importante, por que é legal. Recomendo que todos vocês façam, garantam esses pontinhos de graça. Tranquilo? Conteúdo da aula de hoje, como eu já falei com vocês. Projeto. Do sistema de esgotamento. Antes da gente entrar no nosso projetinho, alguém tem alguma dúvida? Algo que ficou das últimas aulas? Algo que quer perguntar? Silêncio total. Ô, professor, boa noite. Boa noite. Eu me perdi aqui um pouquinho. Você falou da entrega da unidade 3, né? Isso. Estava tendo um probleminha lá, não sei se você já comentou aí. Você sabe se foi resolvido? Eu acredito que sim. Não tive retorno da coordenação, não, mas eu acho que foi normalizado, porque para mim aparece quem fez. Estava aparecendo lá que quase todo mundo fez, então eu acredito que foi normalizado, sim. Então beleza. Beleza, pessoal? Beleza. Então vamos entrar aqui nos nossos dois projetos. Vamos primeiro olhar o primeiro e conversar um pouquinho sobre ele. Então aqui a gente tem abaixo planta e acima um corte aqui dessa edificação. Vamos dar uma olhada na edificação. Vocês estão vendo que está um pouquinho fora de escala aqui. Isso aqui é porque eu tive que tirar um PDF e colar na mão, tá, gente? Então, não ficou perfeita a escala, não, mas está adequado aqui para a nossa aula. O que a gente tem? Eu tenho aqui cabines com chuveiros. São 4 cabines de chuveiro, como vocês conseguem ver aqui do lado esquerdo. Chuveiro e trocador. 4 cabines. Eu tenho uma cabine com uma bacia sanitária, com caixa de descarga, e tem um lavatório aqui. Não é especificado nesse projeto, mas isso aqui é uma área molhada, então é comum que eu tenha ainda mais algum ralo aqui. Eu tenho ralos em todos os pontos de utilização de chuveiro, vocês estão vendo aqui, ó. Todos eles têm ralos. Se a gente der um zoom aqui, a gente consegue ver as linhas de inclinação do piso, indicando que todos os pisos descem para o ralo, né, dentro desse cubículo. Tem um outro ralo
e está aqui pegando as águas que vêm da cabine com a bacia sanitária e do lavatório. A gente vê também aqui as linhas de inclinação bem fraquinhas, né? Mostrando que daqui escorre para cá. E a gente tem esse piso aqui onde não há especificação de ralo. Então, se eu quiser lavar aqui, eu tenho que jogar essa água para dentro de uma das cabines. Do outro lado, eu tenho uma lavanderia. Nessa lavanderia, eu tenho, olhando daqui, 4 máquinas. Lava e seca, né? Tipo lava e seca. E os armários aqui, né? De vestiário, os guarda-pertences da minha equipe. Beleza? Então, basicamente, é isso que eu tenho. 4 máquinas de lavar roupa. Um lavatório. Uma bacia sanitária. E 4 chuveiros. Cada chuveiro tem seu ralo. E eu tenho aqui um ralo adicional para limpeza ao lado dessa pia aqui, desse lavatório. Correto? Então, esse é o nosso projetinho. O que a gente tem que fazer agora? Tendo em vista isso aqui, a gente vai escolher, primeiro, todas as dimensões de tubulação, ou seja, qual o diâmetro de cada tubo aqui, quais são os elementos auxiliares que eu preciso, então, onde que eu preciso de feixe hidráulico, né? Onde que eu preciso separar um esgoto do outro. Tudo isso a gente vai ver aqui. Segundo, tubulações auxiliares. Então, aqui a gente sabe que se eu tenho um feixe hidráulico, se eu tenho a tubulação de esgoto, eu preciso também contemplar a minha tubulação aqui de ventilação, para proteger o feixe hidráulico e para garantir pressão atmosférica em toda essa tubulação e o escoamento seguro daqueles gases do esgoto para fora da edificação, sem que haja contato das pessoas com esses gases. Beleza? Sair da minha edificação, eu tenho uma caixa de passagem, você tem uma edificação de nível térreo, não tem tubo de queda, então eu vou para uma caixa de passagem externa e dela eu vou ter um subcoletor que vai levar até a última caixa e ao coletor predial, que então leva esse esgoto para o coletor municipal. Beleza? Então vamos lá. Dimensionamento. Como que a gente costuma fazer? O sistema de esgoto ele é muito semelhante a uma árvore. Qual o sentido? Eu tenho pequenos ramais que vão contribuindo para galhos maiores, que vão contribuindo até chegar o quê? No tronco ou no duto principal. Não é verdade? Não é assim que funciona a água? Então, no sistema de água fria, o escoamento sai do barrilete, que é o duto principal, em direção aos ramais. No sistema de esgoto, o dimensionamento é o contrário. Por quê? Porque o esgoto vem dos ramais para o coletor predial. Então, invariavelmente, eu tenho que começar o meu projeto pela ponta. Eu vou avaliar nos pontos de uso quais são as vazões de contribuição e, assim, dimensionar melhor o meu sistema. Então, olhando para esse sistema aqui, primeira coisa, neste ponto aqui, eu tenho uma bacia sanitária. A gente sabe que da bacia sanitária, eu tenho um tubo que tem que ter qual diâmetro, pessoal? 100 milímetros, não é verdade? O diâmetro mínimo para a bacia sanitária é de 100 milímetros. Então, invariavelmente, ele vai ser o maior tubo nessa instalação aqui. Ele comporta o esgoto da bacia sanitária, mas ele consegue comportar o esgoto de todo mundo também, chegando nele. Então, o que é interessante a gente fazer? Quando isso é possível? Num vestiário desse tipo, para eu não ter diversas saídas e necessidade para diversas caixas de passagem, eu posso mandar o esgoto de todo mundo para onde? Para a tubulação da bacia sanitária. E é isso que eu vou sugerir que a gente faça. Então, fazer o que aqui? Ter a tubulação da bacia sanitária um pouco mais baixa,
e eu vou jogar todas as tubulações vão descendo em direção à bacia sanitária. Beleza? Então, vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Primeiro, vamos ver quantas unidades de contribuição cada equipamento tem, para que a gente possa dimensionar adequadamente os diâmetros. Então, eu trouxe aqui para vocês aquela tabelinha da ABNT. Então, olhando para essa tabela aqui, a gente vai ver que os chuveiros, aqui são chuveiros coletivos, na verdade. Por que é um chuveiro coletivo? Porque eu tenho um vestiário, várias pessoas dividindo aquele chuveiro. Então, sai uma, entra outra, sai uma, entra outra. Ainda que a vazão seja a mesma de um chuveiro residencial, a frequência de uso e a intensidade desse uso é muito maior durante aquele período ali de uso comum. Então, eu vou ter um peso maior para esse equipamento. Lavatório, mesma coisa. Vou ter um peso maior aqui. Número de 2 unidades sanitárias de contribuição para o lavatório, 4 unidades sanitárias de contribuição para o chuveiro. O único outro equipamento que a gente tem, além de lavatório e chuveiro, é bacia sanitária, não é verdade? Com um diâmetro de 100. São 6 unidades sanitárias de contribuição, mas o diâmetro nominal ali vai ser de 100. As máquinas de lavar roupas, lá do outro lado, cada máquina vai ter 3 unidades sanitárias de contribuição. Então, vou marcar aqui nossos equipamentos, ó, na tabela. Eu tenho máquina de lavar roupa, tenho lavatório de uso geral, chuveiro coletivo e bacia sanitária. Aí vai ter gente que vai perguntar, professor, e o ralo? Tem um ralo ali no chão que não está pegando do chuveiro. Ele pega, por exemplo, água de faxina. Tem ralo aqui? Não tem ralo na tabela. O que eu faço? Vou pegar o diâmetro que conecta nesse ralo, vai ser um diâmetro pequeno, vai ser um diâmetro de 40, vou dar para ele um número equivalente de unidades sanitárias de contribuição. Então, aquele ralo que não tem na tabela, aquele ralo ali que não está pegando a água do chuveiro, o ralo que está ao lado do lavatório, a gente vai dar para ele 2 unidades sanitárias de contribuição. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui, cada chuveiro, a gente comentou, são 4 unidades sanitárias de contribuição. A bacia sanitária são 6. O lavatório são 2 e o ralo mais 2. As máquinas de lavar, cada máquina de lavar, 3 unidades sanitárias de contribuição. Então, somando tudo isso aqui, gente, olha o que a gente tem. 4 chuveiros, 16. Bacia sanitária, 6, mais 16, 22. Mais 4 do lavatório e do ralo, 26. Mais 12 das máquinas, chegamos num total de 38. Quando eu olho um tubo de 100 milímetros, suporta até 160 unidades sanitárias de contribuição. Então, aquele tubo lá da bacia sanitária que eu falei com vocês, ele dá conta do esgoto de todo mundo aqui. Ele dá conta da bacia e todo mundo mais que eu quiser jogar dentro dele. O que eu vou fazer para economizar com tubulação e simplificar a minha instalação? Ainda mais num caso como esse, onde eu tenho uma instalação em container. Eu vou jogar todo mundo para cima da bacia de descarga. Alternativamente, pessoal, se eu quiser reaproveitar essa água para alguma coisa, então, partindo do pressuposto, sei lá, que a água da lavanderia eu consiga reaproveitar para faxinar um pátio externo, né? Ou a água do chuveiro, eu quero reaproveitar para faxinar uma área externa, para lavar carro, um fim menos nobre, né? Um fim que eu não preciso de potabilidade.
Aí eu tenho que separar essas saídas. Aí eu não posso jogar junto com o efluente que vai ter matéria fecal. Se eu tenho bacia sanitária, eu não posso aproveitar. Então, se eu quiser reaproveitar isso aqui, eu posso sim separar os efluentes da lavanderia e dos chuveiros do efluente da bacia sanitária. Nesse caso, a gente quer só simplificar. Tipicamente, uma instalação dessa aqui é o quê? Uma instalação móvel, o caminhão vem, coloca no lugar, eu pego um tubo, conecto ali na minha caixa que vai fazer interligação no sistema da Copasa e pronto. Saí dali, tiro essa instalação, coloco a tampa na minha caixa de passagem e está resolvido. Não é verdade? Então, aqui, a gente quer simplificar, a gente vai partir desse princípio de dimensionamento que tudo desce para o tubo da descarga, ok? Então, como eu falei com vocês das árvores, né? A gente começa das pontas e vai para o meio. Então, aqui a gente vai fazer exatamente isso. Começar da ponta e ir em direção à bacia de descarga, onde vai ser a saída. Alguém quer perguntar, gente? Ô, Vitor, porque travou aqui. Essa numeração que você colocou aí é do que mesmo? Aqui é o número de unidades Hunter de contribuição de cada equipamento, o UHC. De onde que veio esse número? Desculpa. Esse número veio... Travou aqui. É o número de unidades Hunter de contribuição. É isso aqui, ó, que está na tabela 3 da norma. Unidades Hunter de contribuição. Então, para cada equipamento, eu vou ter um número de unidades Hunter de contribuição, que é nada mais do que um peso, né? Quanto que esse equipamento contribui na alimentação desse meu sistema de esgotamento. Ok? Beleza. Então, seguindo em frente aqui, eu vou partir dos tubos mais marginais em direção ao tubo central. Ok? Eu vou usar, pessoal, a seguinte nomenclatura, só para a gente manter isso em mente aqui. Tudo que eu desenhar de azul é esgoto secundário, ou seja, aquele esgoto que não tem contato com a atmosfera do coletor municipal, aquele que eu tenho contato. Tudo que eu desenhar de verde é aquilo que está depois do desconector, depois do fecho livre. É esgoto primário. Ok? Então, vamos lá. Partir primeiro dos ralos. Então, o primeiro chuveiro, ele tem um ralo, que é aproximadamente aqui. Ó. Vou para o lado do dispositivo. Na verdade, esse chuveiro, esse ralinho de chuveiro, ele tem que escoar uma vazão de 4 unidades Hunter de contribuição. Qual é o diâmetro que esse ralo vai precisar ter, o que a tubulação desse ralo vai precisar ter? Eu venho para cá e olho no dimensionamento qual que é o diâmetro mínimo. 40 consegue escoar o quê? 3 unidades Hunter. Eu preciso de 4. Então, o tubo de 40 não me atende. Eu vou partir para um tubo de 50. O tubo de 50 já me atende adequadamente. Então, vou começar aqui a escoar. Como que funciona esse ralo? Geralmente eu tenho uma caixinha, que é instalada aqui no contrapiso. Nesse caso do container não é exatamente assim, mas que vai estar aqui abaixo do meu piso. E dela vai sair um tubo. Esse tubo aqui, posso colocar aqui uma curvinha de 45. Desculpa aí a qualidade do desenho, tá, gente? Como é manual, vai ser meio limitado aqui, que a gente consegue fazer. Como eu não tenho autorização para usar o DWG disso aqui, tem que ser feito na mão. E essa tubulação vai descendo. Pergunta. Cheguei aqui no outro ralo.
eu preciso ter uma tubulação diferente para esse outro ralo ou essas tubulações elas podem descer juntas? O que vocês acham? Aqui eu tenho ralo de chuveiro. Posso misturar tudo, não posso? Não é tudo água de banho? Se é tudo água de banho, eu posso simplesmente misturar tudo sem problema. Então, essa tubulação vem descendo aqui. Quando eu chego no outro ralo, o que vai acontecer? Sai um tubo deste outro ralo, que eu posso simplesmente conectar o mesmo tubo aqui, ó. Não é verdade? Conecto no mesmo. A água não vai conseguir retornar aqui, a não ser que a minha tubulação fique entupida. A tubulação funcionando corretamente, a água consegue descer. Passei do segundo chuveiro, gente. Daqui para frente eu já tenho 8 unidades Hunter de contribuição, não é verdade? O tubo daqui para frente ele tem 2 chuveiros. Posso continuar usando o diâmetro de 50? Se eu venho lá atrás, ó, não posso. Por quê? O tubo de 50 aguenta até 6 unidades Hunter de contribuição. E o que eu quero? Eu quero 8 unidades Hunter de contribuição. Logo, 50 milímetros não me serve mais. Beleza? Seguimos em frente. Agora com 75 milímetros. E o processo aqui ele vai se repetir. Então, aqui ó, eu tenho outro chuveiro. Eu vou ter outro ralo. Que vai também se conectar a essa tubulação. E aqui um último ralo. Pergunta. Tudo até aqui eu desenhei de azul. Por quê? Não existe até então um desconector nessa instalação. Não é verdade? Se o sujeito faz xixi aqui no primeiro chuveiro, no último chuveiro, o cara do primeiro vai sentir o cheiro. Tá tudo junto aqui, ó, é o mesmo tubo. Não existe um desconector aqui. Não existe um fecho hídrico. Ok? O esgoto que eu tenho até aqui, que é esgoto secundário, que não passou por um fecho hídrico, eu quero lançar na tubulação da bacia de descarga. Eu quero lançar aqui, ó. Não é verdade? Qual que é o problema? Na bacia de descarga eu tenho um fecho hídrico. A própria bacia faz o fecho. Essa bacia ela é sifonada. Por isso que toda bacia de descarga moderna tem aquela aguinha lá dentro. Aquela aguinha é o fecho hídrico. Eu tenho um S dentro ali da tubulação, onde eu vou ter um nível d'água que mantém esse ar aqui aprisionado. Do lado que desce, eu tenho aqui esgoto primário. O ar do esgoto primário fica preso aqui dentro e essa camada de água impede que esse ar passe. Não é verdade? Eu não consigo passar o ar do esgoto primário para dentro do ambiente. Então, a própria bacia é um desconector. Se eu conectar simplesmente esse ralo na tubulação aqui, ó, o que vai acontecer? Todo aquele gás, aquela atmosfera do esgoto primário, vai conseguir subir pelos ralos.
Esses ralos não estão protegidos. Não existe até aqui um desconector. Não foi programado um desconector aqui. Poxa, e aí, como é que eu vou fazer se não tem desconector? Ora, eu vou ter que colocar um desconector, não é verdade, gente? Eu vou ter que colocar uma barreira para que esse gás não consiga passar para dentro dos ralos. Quem que vai ser essa barreira? Quem que é o meu desconector aqui? Uma caixa sifonada. Então, o ralo do último chuveiro pode ser já uma caixa sifonada. Eu vou ter aqui um nível d'água, uma altura de fecho hídrico, e essa caixa sifonada eu vou ligar ao meu conector de esgoto aqui. Beleza? Ao meu ramal de esgoto da bacia sanitária. Depois do fecho hídrico, tudo é o quê, gente? Esgoto primário, não é verdade? Então, aqui já é verdinho. Todo mundo entendeu a lógica? Se eu não coloco aqui uma caixa sifonada, o que vai acontecer? Eu vou conectar os ralos diretamente num ramal de esgoto. E aí, o que era para ser um ramal de descarga dos ralos, vai virar um ramal de esgoto. E isso eu não posso admitir. Não é verdade? Senão aqueles gases perigosos que a gente falou lá atrás vão começar a voltar para dentro do ambiente. Como esses gases são mais leves do que o ar, a tendência deles é subir. Então, num container fechado, por exemplo, se eu deixo isso aqui fechado ao longo da noite, esses gases estão subindo, isso aqui pode ser até um risco ocupacional. Posso ter um risco até de explosão dentro do banheiro, por causa de gás de esgoto. Vejam só que risco, né? Então, ter aqui um desconector para proteger essa instalação não é só por questão de mau cheiro, é uma questão de risco ocupacional também. Beleza? Peguei tudo aqui, lancei para cá. Como a gente comentou, diâmetro dessa tubulação coletora, qual que tem que ser? 75, não é verdade? O primeiro trecho até poderia ser 50, mas aí eu vou ter que trocar o comprimento. Às vezes é melhor eu ter um comprimento só. Eu padronizo as conexões, fica mais fácil. Então, eu sugiro que aqui a gente tenha um diâmetro de 75 milímetros. O ramal de descarga para chuveiro padrão, pela norma, pode ser de 40. Então, a gente pode conectar o ralo aqui com diâmetro de 40. E esse trechinho daqui também tem que ter diâmetro de 75. O ramal de esgoto da bacia de descarga, a gente já falou, ele tem diâmetro de 100 milímetros. E a inclinação? Como que eu determino a inclinação? A gente viu isso lá atrás, eu não sei se eu coloquei aqui para vocês. Deixa eu ver. Não, não coloquei. O que a norma fala para a gente sobre inclinação de ramal de descarga? A norma pede uma inclinação de 2% para ramais menores e de 1% para ramais maiores, ramais a partir de 100 milímetros. Então, todos esses tubos aqui, ó, a gente vai dimensionar eles com o ramal com inclinação de 2%. Pode ser mais, professor? Claro, mais é tranquilo. O que não pode é ser menos. Aqui, gente, o nosso desenho, como está em elevação, vocês estão vendo que eu fiz exagerado aqui, né? Isso aqui poderia ser feito, na verdade, como uma saída lateral, tá? Se a gente olhar em planta, então eu tenho aqui, por exemplo, a caixinha do ralo, eu vou ter uma saída lateral e o coletor, por exemplo, passando aqui lateralmente, ó. Não tem problema nenhum isso, tá? Eu ter todos os meus ralos contribuindo assim lateralmente.
desde que esse tubo tenha uma queda nesse sentido. Todos os tubos têm queda para cá, e esse tubo tem queda nesse sentido. Então, isso aqui ele não precisa ser exagerado verticalmente, igual eu fiz aqui. Eu fiz só para ilustrar. Você poderia ter o tubo coletor aqui, esse ramal de descarga que coleta dos outros, ao lado desses ralos, beleza? Um pouquinho para baixo, eu tenho que ter desnível, mas eu consigo aí, respeitando esses 2% de inclinação, ter esse escoamento sem problema, tá? O exagero vertical aqui é só para ficar mais fácil da gente visualizar. Mesma coisa esse tubo aqui, ó, ele precisa só de 2% de inclinação, aqui está bem mais exagerado. O exagero é bom para o escoamento, mas para a compatibilização do projeto ele pode ser difícil. 2% de inclinação. Ao longo dessa medida aqui, ó, deixa eu ver se tem cota. Tem uma cota aqui, mas está muito difícil de ler. Ela ficou borrada na imagem. Mas se a gente for olhar, aqui tem 80 centímetros cada espaçamento desse, 244 metros. Então, aqui dá mais ou menos o quê? Uns 6 metros do ralo do chuveiro até a bacia de descarga. 6 metros vezes 2% já são 12 centímetros de queda, né? Então, uma queda expressiva. 12 centímetros para compatibilizar embaixo do container já está apertadinho. Então, a gente tenta se limitar a esses 2% aí para conseguir que a instalação fique adequada aí também ao espaço que a gente tem. Do outro lado, o que a gente vai ter? Do outro lado, eu tenho um ralo e o efluente desse lavatório, apenas. Então, aqui a gente vai ter um ralinho aqui, como eu falei com vocês. E o efluente aqui dessa torneira. Esse diâmetro aqui para o lavatório, ele pode ser de 40 milímetros, sem problema nenhum, com a inclinação também de 2%, 1% aqui para a bacia de descarga. Agora, vamos olhar de novo para o lavatório e para o ralo. Se esse lavatório for sifonado, que até parece que tem um sifão, ele está protegido. Eu tenho aqui uns conectores que separam os gases do meu lavatório, mas o ralo não tem. Se eu ligo esse ralo direto aqui, ele não está protegido. Quais são as minhas opções? Aqui eu tenho duas. Eu posso ter um ralo aqui sifonado, então esse ralo ser uma caixa sifonada, ou eu posso ter esse ralo descarregando onde? Na caixa sifonada que já existe. Como eles estão bem próximos aqui, ó, não parece na imagem, mas isso aqui tem que 2 metros no máximo, é razoável que a gente tem aqui, ó, aqui atrás, um tubinho que vai conectar no ralo aqui, também com diâmetro de 40 e inclinação de 2%. Beleza? Então, eu também posso descarregar esse ralo aqui lá na minha caixa sifonada. Se eu não coloco ele na caixa sifonada, ele tem que ser sifonado. Aí eu passo até a exigência de que ele tenha um desconector para proteger isso aqui. Senão ele começa a fazer o quê? Trazer os gases de esgoto para dentro da minha instalação. Basta um, gente, para acabar com a instalação. Então é importante que eu tenha sempre o desconector em ação. Joguei tudo para cá, tranquilo. E as máquinas de lavar roupa, como é que funciona? Igual os ralos ali, ó. Eu vou ter aqui na parede dutos para coleta desse efluente. Esses dutos
podem descer todos no mesmo tubo de descarga, não há problema nenhum. Então, aqui eu posso ir somando esses tubos. Se a gente lembrar, as máquinas de lavar têm 3 unidades Hunter de contribuição cada, o que significa que nós temos aqui um total de 12 unidades Hunter de contribuição. Portanto, sendo necessário que um diâmetro de 75 milímetros, com inclinação de 2%. Beleza? Esse tubo eu levo. Pensando melhor aqui, ó, talvez seja legal ter uma caixa sifonada aqui no ralinho. Por quê? Para receber esses efluentes aqui da lavanderia. Vocês não concordam comigo? Senão eu vou ter que levar isso aqui até a outra caixa sifonada. Isso aqui é tudo esgoto primário. Para evitar problema, talvez seja melhor eu ter aqui uma caixa sifonada. Tendo uma caixa sifonada aqui, a lavanderia pode descarregar aqui dentro. Eu vou ter aqui um desconector, um fecho hídrico, que vai levar todo esse esgoto para o meu ramal de esgoto da bacia sanitária. Então, esse ramal de esgoto aqui, gente, ele funciona, grosso modo, como um subcoletor também, né? Todo mundo consegue ver? Ele funciona como um subcoletor. O que é importante aqui, do ponto de vista de compatibilização de projeto? Que tanto as caixas sifonadas quanto o conduto da bacia estejam a uma profundidade adequada para compatibilizar essas inclinações. Então, quando eu olho aqui, ó, de um lado, eu falei com vocês, eu tenho o quê? 6 metros de distância do ralo até a bacia. Então, esse conduto aqui, esse ramal de esgoto da bacia sanitária, ele tem que estar, no mínimo, abaixo, né, 12 centímetros abaixo da entrada aqui do ralo, para que eu consiga respeitar essa inclinação de 2%. Quando eu olho para o outro lado, a mesma coisa. Aqui eu devo ter uma distância total de uns 5 metros. Então, eu vou chegar com 10 centímetros de desnível, pelo menos. Posso inclinar mais para compatibilizar? Posso, sem problema. Mas nunca menos. Então, eu pego a maior distância e verifico. Tanto a profundidade das caixas sifonadas tem que estar compatível, quanto a profundidade do tubo coletor aqui, nesse caso, né? Esse ramal de esgoto, ele serve como um subcoletor para essa instalação. Beleza? Então, a gente já fez aqui, ó, toda a tubulação principal de esgoto dentro da edificação. O que falta aqui agora? Então, pessoal, nós temos aqui, como eu falei com vocês, vou fazer em planta aqui rapidinho, seria alguma coisa mais ou menos assim. Daqui foi descendo, foi descendo, foi descendo, e cheguei aqui na caixa sifonada. Da caixa sifonada sai um tubo de esgoto, um ramal de esgoto, que vai para o ramal da bacia sanitária. Aqui nós temos o ramal da pia, que vem para esse ralo, o ramal das máquinas de lavar, que passa aqui pela parede, desce e vem para esse ralo também.
esse ralo é uma caixa sifonada e dele sai, dessa caixa, sai outro ramal de esgoto, perdão, era para ser verde, não, era para ser azul. Outro ramal de esgoto que vai para o nosso ramal de esgoto da bacia sanitária. Sair daqui, para onde que eu vou? Eu tenho que ter uma caixa de passagem. Então, quando eu tenho uma edificação que tem andares, que tem mais de um pavimento, o ramal de esgoto vai despejar sempre um tubo de queda para levar isso para o térreo. Quando eu já estou no pavimento térreo, não tem tubo de queda. Eu vou para onde? Eu vou para uma caixa de passagem. Então, quando eu levo um container no local, eu tenho que preparar aqui, gente, o quê? Uma caixa de passagem, onde eu vou colocar esse container para receber esses efluentes. Uma caixa enterrada abaixo do nível do container e fechada para que esses gases não consigam sair. Então, aqui eu tenho uma caixa de passagem. E dessa caixa de passagem, ou caixa de inspeção, que é a mesma coisa, eu vou ter a tubulação que segue. A gente já viu que o diâmetro de 100 milímetros atende a gente perfeitamente. A inclinação indicada que é de pelo menos 1%. E essa tubulação vai seguir em direção o quê? À rua, ao coletor municipal. A cada 12 metros eu coloco pelo menos uma caixa de inspeção. E antes de eu colocar isso na linha da Copasa, eu coloco outra caixa de inspeção. Dela sai o meu coletor predial. Ah, isso eu não tenho Copasa. Isso é muito comum, né? Canteiro de obra, loteamentos mais remotos, eu não tenho infraestrutura ainda. O que eu faço com isso? Igualzinho, eu vou levando isso embora até um ponto onde tem que ser instalada uma fossa séptica, um tanque séptico, que é a mesma coisa. Tá? Eu não posso simplesmente pegar esse esgoto e jogar em algum lugar. Isso é um crime ambiental. Então, eu preciso sempre de ter ou uma interligação com um sistema de coleta municipal ou uma fossa séptica que siga os preceitos da norma da BNT, a NBR 7229. É uma norma muito simples. Essa fossa séptica ela pode ser em polipropileno, em fibra, em concreto, né? Só tem que atender aqueles pré-requisitos da norma, quanto a estanqueidade, quanto a dimensionamento, volume, limpeza e afins. Beleza? Então, aqui a gente basicamente fez o dimensionamento de todas as tubulações de esgoto. Mas a gente tem tubulações auxiliares aí, não é verdade? O que eu preciso ter para isso aqui não dar problema, pessoal? Eu preciso também de ventilação, não é verdade? Por que eu tenho que ter ventilação? Para levar esses gases para fora e para manter a pressão atmosférica na minha instalação, evitando assim que eu tenha o quê? Rompimento dos meus fechos hídricos, quando eu tenho variação de pressão. Então, por exemplo, o sujeito dá uma descarga aqui, a grande variação de vazão e de pressão. Isso aqui gera uma pressão negativa, gera um vácuo, aqui, ó, nesse ralo. No outro ralo também. Como que eu impeço que esse fecho hídrico aqui seja comprometido? Que eu sugue essa água aqui para dentro e deixe esse fecho hídrico aberto. Eu evito isso por meio de tubulação de ventilação. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu preciso de uma ventilação que esteja a pelo menos 1,5 metro dos meus fechos hídricos, que consiga ventilar os meus fechos hídricos. Como eu tenho um fecho hídrico de cada lado na minha configuração aqui, o ideal é que eu tenha pelo menos um ramal de ventilação para cada. Eles podem estar até ligados na mesma coluna. Opa, peraí, mexi que não devia. Beleza. Aí, voltou. Então, o que eu preciso fazer aqui? Ó? Esses ramais, deles eu vou tirar. Vou ter aqui uma conexão tipo Y. Deles, eu vou ter aqui um ramal
que sobe acima do nível do fecho hídrico da bacia e se conecta à coluna de ventilação. Nesse caso aqui particular, por ser só um térreo, eu poderia ter a própria coluna aqui, né? Como só tenho esse equipamento, não tem necessidade de mais. De novo, gente, fechar tudo. Deixa eu travar isso aqui. Então, deixa. Essa coluna tem que subir pelo menos 30 centímetros para cima da laje aqui, ó. Eu posso ter algum tipo de proteção mecânica para ela. Posso ter uma curva aqui em cima, ou algum tipo de fecho, né? Uma tampinha, tipo chapéu, para dificultar a entrada de corpos estranhos. O que eu não posso é colocar uma tampa. Ela tem que estar sempre aberta para a atmosfera, para garantir que toda a minha instalação esteja à pressão atmosférica. Beleza, pessoal? Qual vai ser o diâmetro dessa coluna? Aí a gente tem que ir lá na tabelinha de dimensionamento de ramais e colunas de ventilação. Quando eu venho aqui, ó, primeiro, distância máxima do desconector ao tubo ventilador. Nossos desconectores ali, eles têm diâmetro de 75, não é verdade? Então, eu poderia ter até 1,80 m. Como eu coloquei um tubo para cada, eu garanto que eles estão bem próximos do tubo de ventilação. Ali eu não tenho problema nenhum, posso dormir tranquilo. E quanto ao dimensionamento deles? Onde que está? Só um segundinho. O de queda está aqui. Ramais de ventilação. Eu tenho uma tabela para grupo sem bacia sanitária e outro com bacia sanitária. A bacia sanitária, como eu já falei com vocês, na hora que eu dou a descarga, eu tenho um deslocamento muito grande de água e isso gera um vácuo maior. Isso é problemático. Beleza? Aqui, até 17 unidades Hunter, eu posso trabalhar com 50 milímetros para ramal de ventilação. Acima de 17, eu preciso de 75 milímetros. A gente sabe que o nosso equipamento ali, nossa instalação, tem 38 unidades Hunter de contribuição total. Então, a gente vai utilizar um diâmetro de 75 milímetros aqui. Beleza? Então, aqui eu tenho 75 milímetros. Os ramais, se a gente for olhar, nenhum dos lados tem mais do que 17, né? Um lado tem 16 e o outro lado tem também 16. Então, os ramais aqui poderiam ser de 50, mas a coluna tem que ser de 75. Nesse caso, eu acho mais prático comprar tudo de 75 pela facilidade de usar o mesmo tubo, né? Aqui eu compro um tubo só, serro ele, não tem problema. E também pela facilidade das conexões. Então, não justifica aqui a economia por causa de meio metro de tubo, eu usar um tubo menor. Colocando isso aqui na nossa planta, como que ficaria? Eu vou ter uma tubulação que sai, enquanto ainda abaixo do piso, eu jogo ela para a parede, ela pode ser até externa e subir aqui para o teto. Posso fazer ela até do lado externo na parede, sem problema. No caso de uma parede de container, é mais difícil de embutir, é melhor levar ela para o lado externo do que para o lado interno, porque se ela vier a quebrar ou falhar por algum motivo, ela está fora do ambiente, não está lá dentro, não gera nenhum problema para o ocupante. Beleza? Todo mundo entendeu, gente, a lógica de dimensionamento? Vocês veem como é simples? Bem mais simples do que a água fria, né? Nossa aula de projeto de água fria, vocês lembram tanto de conta que teve, equações complexas. Aqui o sistema ele é muito simples. É muito mais o quê? Qual que é o papel do projetista aqui? É verificar a lógica de projeto. Garantir que todos os meus equipamentos estão protegidos por fecho hídrico. Que não existe possibilidade de entrada de gás dentro dessa instalação. Que os diâmetros e inclinações mínimas são respeitados.
que não há problema de interferência entre os tubos da própria instalação ou de tubos de outras instalações, então, elétrica, água fria, utilidades, nessa compatibilização de projeto tem que ser feita, porque aqui eu tenho, às vezes, tubos de dimensão maior, então, geralmente, pode dar interferência com o outro, principalmente quando eu faço isso por laje, pode dar muita interferência com o eletroduto, né, com instalação elétrica, às vezes a instalação elétrica é mais flexível, vou ter que achar uma outra rota ali, mas isso são coisas que a gente tem que avaliar. Tirando isso, muito simples, né? A instalação de água fria, ela vem toda por cima, que vem pela gravidade. Vocês estão vendo aqui até a hidráulica é toda aparente, né? Do lado externo, então não tem o menor problema de eu ter interferência com a água fria aqui, ó. Os eletrodutos também são aparentes, a instalação é externa, então eu estou muito tranquilo que aqui eu passo toda a parte do esgoto por baixo e pela parede externa do container, sem a menor chance de dar interferência. Tranquilinho, pessoal? Todo mundo entendeu? Ficou alguma dúvida quanto ao dimensionamento, quanto à lógica de projeto? Alguma curiosidade que vocês querem perguntar? Ô, professor, Pode falar. Quem está falando? o Alisson. Aqui na caixa de passagem, então, não vai o tubo de ventilação, não, né? Só nas duas caixas de... Não, não vai. Por que não vai? Porque a caixa de passagem, primeiro assim, ela não veda 100%. Até passa um pouquinho de ar aqui, mas não deveria. Mas essa caixa de passagem, ela está protegida pela coluna de ventilação do próprio sistema. Quando eu penso nisso aqui, ó, como é que está funcionando? Eu tenho uma caixa de passagem aqui e o meu tubo de descarga aqui da bacia sanitária está jogando lá dentro. E daqui vai sair o meu coletor predial, por exemplo, né? Esse tubo de descarga aqui, ele está, em último caso, ligado ao ramal e à coluna de ventilação. Então, ainda que eu vede essa tampa aqui, né, às vezes o pessoal enterra a caixa de passagem para esconder a tampa é feia, a pessoa vai, joga terra em cima, planta um jardim ali, bota uma mantinha por baixo da terra, se precisar eu levanto aquela grama e a caixa está ali acessível. Ela está na pressão atmosférica e essa pressão é garantida por esse mesmo tubo. Como isso aqui está desobstruído, idealmente, né, eu projeto isso para ficar desobstruído, essa conexão aqui já garante pressão atmosférica do lado de cá. E lá do outro lado, no meu coletor municipal, da Copasa, eu vou ter também ligações com a atmosfera. Então, tampas de bueiros, por exemplo, com furos, né, para garantir pressão. Isso eu encontro também lá na linha municipal. Beleza? Beleza. Aí, no caso também, se eu for fazer uma coleta de água da chuva, eu posso jogar direto no coletor aí? Água pluvial. Você quer jogar água pluvial aqui, por exemplo? Isso. Não. Por norma, você não pode. Existem cidades no Brasil que a gente tem 3 tipos de sistema, né? A gente tem o sistema que é separado, então vou desenhar aqui 3 situações para você, ok? No sistema separado, eu vou ter a coleta da água pluvial e vou ter a coleta do esgoto sanitário, como o nome já diz, separadas. Aí a Copasa tem, por exemplo, 2 linhas, que não se misturam. Eu tenho sistemas que são separados até chegar na Copasa. Então, a prefeitura manda você separar, mas a Copasa não tem condições de separar na cidade, a infraestrutura é ruim, a Copasa mistura. E você tem sistemas que são mistos. Que é isso que você propôs. Eu mesmo, dentro da minha casa, misturo. Ok? O sistema misto, dentro de casa, eu não conheço mais nenhuma prefeitura que aprova projeto assim. Disso pode ser que exista. Até onde eu sei, isso é ilegal. Você não pode mais. A Copasa, nas cidades onde já tem tratamento de esgoto, que são várias, né, no estado de Minas Gerais, eu vou falar de Minas Gerais porque é onde eu conheço mais. No estado de Minas Gerais, a Copasa já tem, na maior parte das cidades, pelo menos as que têm tratamento de esgoto, redes separadas. Por quê?
eu misturar água de chuva com esgoto dá uma trabalheira para quem vai tratar esse esgoto, porque a vazão varia muito. De repente, está saindo, imagina, lá na estação de tratamento, está saindo só um pouquinho de esgoto. Uma cidade com 5 mil habitantes, tem quase nada de esgoto. Está chegando lá um pouquinho de esgoto. Aí, de repente, cai um pé d'água. E aí, de repente, chega o Rio Amazonas na estação. Leva embora a estação, né? Eles não conseguem tratar. Então, gera um problema grave para o sistema de tratamento. Gera um problema muito grave, que é o quê? Se o sistema de drenagem falha, então, em Belo Horizonte, que os sistemas são separados, na teoria, quando o sistema de drenagem falha, aquela água de inundação, ela não traz esgoto junto. E isso é muito positivo. Então, assim, é muito sujo? É muito sujo. Tem esgoto? Tem, porque tem ligação ilegal. Mas, na teoria, aquela água que chega ali da inundação, ela não tem esgoto junto com ela. Então, isso é muito positivo. Se eu jogo a água dentro da linha de esgoto, o que está acontecendo? Quando chover, não vai transbordar a linha de drenagem, vai transbordar a linha de esgoto. E todo o esgoto vem para a rua. Isso, do ponto de vista de saúde pública, é um risco gigantesco de propagação de doença. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, não posso afirmar veementemente que é assim em todo lugar. O sistema misto já existiu muito no passado, mas de todas as prefeituras que eu tenho ciência, projeto assim não é mais aprovado. Existem sim cidades onde você aprova o projeto separado e a Copasa mistura depois. Existe, mas a prefeitura já não aprova o projeto junto. Por quê? Porque no futuro a previsão é que seja feita a separação. E é muito mais fácil a prefeitura mexer no que está na rua do que no que está dentro da sua casa. Não é verdade? Uma vez que foi aprovado, você construiu, você não vai mais mexer naquilo. E a prefeitura não consegue te obrigar legalmente a mexer naquilo, pelo menos não com facilidade. Então, já não se aprova mais esse projeto misto, você não pode mais fazer isso. Para construção desse tipo, container, né, canteiro de obra, coisa assim, geralmente você precisa de um, dependendo do tamanho, eu não sei para pequenas obras, eu estou acostumado a lidar com obra muito grande. Estive no canteiro industrial agora em Araxá, essa semana a obra tem, o terreno tem 50 hectares de terreno industrial, 800 funcionários todos os dias. Então, é um canteiro muito grande e o próprio canteiro precisa de licença ambiental. Então, para garantir a licença ambiental do canteiro, nem da indústria, toda essa separação tem que ser feita. Então, esse vestiário tem que estar separado da drenagem pluvial. Senão, o órgão ambiental encarga a minha obra. Vai falar, não, você não pode, você está jogando uma água teoricamente limpa, que ia contribuir para a bacia do rio, você está misturando com esgoto, você está comprometendo ela. O órgão ambiental embarga a minha obra hoje se eu fizer isso. Então, no caso aí, essa drenagem pluvial seria eu pegar, né, a água da chuva e direcionar todo o meu sistema ali de calhas e canalização para a rua, direto na rua. Exatamente. Isso. Entendi. Eu não vou falar que é direto para a rua, você vai levar para o sistema de drenagem municipal. Quase sempre é a sarjeta na rua. Sai aberto mesmo, sai na sarjeta. Dependendo de onde você estiver, isso pode ir subterrâneo. Né? Se você está num terreno que é em declive, você não vai jogar para a rua, você vai jogar para o seu vizinho de trás. Você tem que deixar você passar a tubulação. Mas, sim, quase sempre vai para a rua, para a sarjeta faz parte do sistema de drenagem municipal, leva para uma boca de lobo, que leva para o sistema subterrâneo. E o esgoto vai separadamente pelo subsolo para o coletor municipal. Eles podem um do lado do outro, mas sempre separados. Agora entendi. Eu posso até aproveitar assim, a vala e passar um tubo do lado do outro, se eu quiser. Colocar uma caixa do lado da outra, tudo isso eu posso. Desde que seja sempre separado. Nunca posso misturar. Beleza? Beleza. Aí nas duas próximas aulas, essa sua dúvida vai ficar mais clara, porque a gente vai fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui, só que para drenagem. Né? A gente vai pegar um projeto, não esse projeto, um projeto de telhado, que é mais complexo, calcular vazão, calha, coletor vertical, caixa de passagem, e fazer a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, pensando agora em drenagem separadamente. Beleza?
Beleza. Pessoal, tem alguém que está com o microfone aberto. Não sei se quer perguntar ou deixou aberto sem querer. Se não for perguntar, vou pedir para fechar, por favor. Aqui, galera, a gente tem mais um projetinho bobo. Coisa bem simples. Então, aqui é uma casinha de 2 quartos. Minha casa, minha vida, né? Eu tenho aqui uma sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros e 2 quartos. Um projetinho simples, uma casinha legal. Mas a garagem, o que eu vou fazer aqui? A gente vai definir uma direção hipotética aqui de queda. Eu vou falar com vocês que o terreno tem caimento para o sul e a rua passa aqui. Então, é um terreno em aclive. O que isso significa para a gente? Por que isso é importante? O esgoto tem que ir para algum lugar. E o esgoto só vai por gravidade, não é verdade? Então, se eu tiver acima do nível da rua, eu consigo mandar o meu esgoto para a rua. Se eu estiver abaixo do nível da rua, abaixo do nível do coletor, meu esgoto não vai para a minha rua, gente. O esgoto nunca sobe. Lembra que ele vai só por gravidade? Então, para onde que eu vou ter que mandar meu esgoto se ele não consegue ir para a minha rua? Tem que mandar para debaixo. Então, isso tem que ser avaliado. Nesse caso aqui, a gente vai considerar uma situação mais simples, onde eu consigo ter a minha caixa de passagem, levando para a minha calçada, levando para o nível da rua aqui. Beleza? Então, vamos dar uma olhada nos equipamentos que a gente tem. Eu tenho 2 banheiros idênticos. Cada banheiro tem chuveiro, bacia sanitária e lavatório. Eu tenho uma cozinha. E nessa cozinha tem uma pia. E eu tenho ainda um tanque e uma máquina de lavar na minha área de serviço. Então, esses são os meus equipamentos. Como eu tenho uma garagem e uma área externa, não está especificado aqui. Mas eu vou colocar, né, apesar de não estar em projeto, é razoável a gente imaginar que a cozinha tem um ralo, a área de serviço tem um ralo, os banheiros têm ralo para limpeza, é bem provável, e a área externa aqui provavelmente tem uma torneira de jardim para lavar o carro, para regar a planta, qualquer coisa desse tipo, e um ralo. Né? Então, eu vou contar que eu tenho esses equipamentos aí, apesar de não estarem especificados. É um projetinho de internet que eu peguei, esses modelinhos para estudante. Então, não vamos aprofundar muito na falta disso ou daquilo. Né? Então, vamos lá. Primeiro passo, identificar o número de unidades santa de contribuição de cada equipamento. Aí a gente vai lá na nossa tabela 3 da norma e verifica. Bacia sanitária, tem, vale 6. Chuveiro, tem, agora o chuveiro vale 2. Por quê? Se ele é o mesmo chuveiro da obra. Qual que é a diferença de um chuveiro residencial e chuveiro da obra? Na minha casa tem um chuveiro. Moramos eu e minha esposa. 2 pessoas, 2 banhos por dia. Um chuveiro de obra, às vezes eu tenho 4 chuveiros e 40 funcionários. Eu não sei, ignorância minha, gente, eu não sou engenheiro de segurança, eu não sei exatamente qual é a norma, quantos chuveiros por funcionário tem que ter. Talvez seja um pouco mais um chuveiro a cada 5 funcionários. Alguém aí que é da área de segurança do trabalho talvez saiba melhor do que eu a exigência da norma, né? O Ministério do Trabalho tem esse tipo de exigência. Mas é muito mais gente por chuveiro do que uma residência comum. E é muito mais gente usando chuveiro ao mesmo tempo. A gente já teve essa discussão quando a gente falou de água fria. Né? Quando eu falo de dimensionamento de tubulação de água, um vestiário de um quartel, eu vou assumir que todos os chuveiros estão sendo usados ao mesmo tempo. Não é verdade? Porque é uma condição bem mais realista. E na minha casa, não. Na minha casa eu tomo banho no horário, minha esposa toma banho no outro. Se eu tenho várias pessoas, vários filhos, por exemplo, a casa com muitas crianças, às vezes cada uma toma banho no horário. Tem um menino que estuda de manhã, vai tomar banho mais cedo, o outro estuda à tarde, vai tomar banho antes do almoço. Não é verdade? Então, é mais espalhado, é uma condição de projeto muito mais tranquila. Por isso eu tenho esses valores menores. 1 para lavatório e 2
para residência. Além disso, a gente tem uma pia de cozinha residencial e um tanque de lavar roupa também. Temos aqui a pia é 3, o tanque é 3, a máquina é 3. Então, super fácil aqui nosso trabalho. Vamos lá. Nós vamos aqui, ambiente por ambiente, avaliar quantas unidades sanitárias de contribuição eu tenho, quais são os equipamentos necessários aqui, o que eu tenho que avaliar, e a gente vai traçar aqui em planta qual é a configuração dessa minha instalação. Eu vou colocar esse ralo aqui num lugar mais prático. Seria aqui, entre o vaso e a bacia. Então, vamos lá. Neste banheiro, cada banheiro tem um chuveiro. Chuveiro, gente, 2 UHC, que é um chuveiro residencial. Uma bacia sanitária, 6 UHC. Um lavatório, 1 UHC, quase nada. E a gente tem um ralo aqui ainda. Eu posso faxinar aqui, jogar balde d'água, pode entrar um esgoto aqui a mais, que não é de nenhum aparelho. A gente vai contar 2 UHC para esse ralo. Então, no total, o meu banheiro tem 11 UHC, sendo que 6 são da bacia sanitária. Beleza? Então, vamos lá. Do chuveiro, aqui, não dá para entender dessa figura se essa bolinha é o chuveiro ou o ralo. A gente vai fingir que é o ralo. Do chuveiro, sai uma tubulação que vai em direção ao meu desconector. Onde que vai estar o meu desconector? Gente, para banheiro residencial, sempre que eu tenho um ralo para o banheiro, é interessante que esse ralo seja uma caixa sifonada. Por quê? Eu preciso de uma caixa sifonada em algum lugar. Ela pode estar escondida ali, debaixo do piso, mas o ideal é que ela seja, primeiro, de fácil acesso, se eu precisar desentupir. Com o tempo, isso acumula cabelo, gordura de sabão, gordura da pele da gente. Isso vai acumulando lá dentro, forma uma crosta, pode entupir. Então, é legal que isso tenha fácil acesso. Eu tenho que ter de qualquer forma, porque eu preciso de um desconector para proteger o meu espaço. Ora, se eu preciso de um desconector, e se para faxinar com água, igual o brasileiro gosta de fazer, eu preciso de um ralo, por que não usar uma caixa sifonada com um ralo sifonado? Ao invés de eu ter 2 equipamentos, eu só tenho um. É simples e resolve os 2 problemas. Então, isso aqui é a solução que a gente vai ver no Brasil, pelo menos, em 95% dos banheiros. Residencial, talvez 99% você vai ver essa solução. O ralo é uma caixa sifonada. Da pia, eu também vou ter aqui o quê? Uma saída. Isso aqui desce da parede até o chão. E do chão, eu tenho a conexão com a caixa sifonada. A caixa sifonada vai descarregar onde, pessoal? No ramal de esgoto da bacia sanitária, não é verdade? Então, daqui, ó, eu vou ter uma tubulação de esgoto primário, que já é ramal de esgoto depois da caixa, indo em direção ao ramal de esgoto da bacia sanitária. Eu vou colocar aqui setinhas para indicar o sentido de queda, tá? Só para ficar mais claro para a gente. Então, essas linhas verdes estão descendo para cá e da bacia sanitária está descendo em direção aonde? Em direção à parede. Por que eu estou fazendo isso, gente? Por que eu estou jogando todo mundo para a parede? Não podia jogar para o lado, não podia jogar direto para fora? Poder, eu até poderia. Não tem problema nenhum. Mas o meu objetivo aqui é simplificar a instalação. Embutir o máximo de coisas que eu conseguir na região da parede e
diminuir aqui, minimizar o meu uso de tubo. Então, eu vou ter que tirar esse esgoto de dentro dessa casa. Eu vou ter que levar ele para fora, eu vou ter que levar ele em direção à rua. Então, aqui, ó, esse esgoto que eu coletei do banheiro, eu já posso sair com ele da casa. E levar ele para a área que? Externa. Então, aqui eu tenho 2 bacias de descarga, descarregando em um subcoletor, que eu vou levar até uma caixa de passagem. Vamos falar de diâmetros agora? Diâmetro para chuveiro. A norma diz que tem que ser 40 milímetros. Então, o diâmetro do chuveiro, 40 milímetros, 2% de queda. Diâmetro para o lavatório, 40 milímetros, 2% de queda. Diâmetro que sai da minha caixa sifonada. Qual será o diâmetro? Eu tenho 2 unidades Hunter do chuveiro, 2 do ralo e 1 do lavatório. 5 unidades Hunter. Se eu vou lá naquela tabelinha para dimensionamento de ramal de esgoto, a gente vai ver aqui que eu consigo escoar 5 unidades com um diâmetro de 50. Então, o diâmetro de 50 me atende perfeitamente. Esse ramalzinho aqui verde, ó, vai ter 50 milímetros e 2% de queda. Os ramais de esgoto das bacias sanitárias têm que ter 100 milímetros, não é verdade? Se eles têm que ter 100 milímetros, eu não tenho muita escolha. Então, 100 milímetros para os dois, só que a gente sabe que um tubo de 100 milímetros consegue escoar até 160 unidades Hunter de contribuição, não é verdade? Então, aqui, todos esses tubos vão ter, daqui para frente, 100 milímetros e inclinação mínima de 1%. Então, toda a parte dos banheiros já está resolvida. Professor, Pois não. aí você desenhou aí a tubulação na parede. Como que seria isso aí no projeto real? Eu desenhei qual tubulação que você disse? Essa aqui da bacia sanitária indo para caixa de passagem. Da bacia sanitária indo para a caixa de passagem. Isso aqui eu posso executar. Então, vamos começar na obra real. Estou executando isso daqui. Beleza? Eu tenho que executar isso. Se eu estou fazendo embaixo da linha da parede, antes da execução da parede. Se eu tenho aqui um radier, isso tem que estar embutido na laje. Okay? Então, eu faço a passagem da tubulação antes da execução do radier. Então Se essa eu parede, tenho uma... Perdão, pode falar. então essa parede ela não pode ter carga. Ela pode, se ela descarregar no radier, porque isso aqui está abaixo da fundação. Ah, sim. Essa parede ela vai descarregar em algum elemento estrutural, ela não descarrega na tubulação. Então, ali, geralmente, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma cinta, né? Eu tenho uma viga que vai ali embaixo. Essa parede vai descarregar nisso. Mesmo que não seja de alvenaria estrutural, né? Que seja uma alvenaria de vedação, ela tem peso próprio e ela tem carga. Só que essa carga não vai para a tubulação, porque essa tubulação está protegida o quê? Pela laje. Ok? Por que é vantajoso isso aqui? Isso aqui eu economizo muito tubo. Agora, você falou uma coisa que me atinou aqui para outro detalhe. Se eu precisar quebrar o contrapiso aqui para fazer uma manutenção, essa tubulação embutida na parede ela é um problema. Se eu tenho uma casa que ela está elevada em relação ao terreno, isso aqui é tranquilinho. Eu passo a tubulação por baixo da laje. Se eu tiver acesso a essa parte inferior da laje, tranquilo. Então, isso é muito comum, por exemplo, em casa com porão. Né? Fundação com porão, casas que estão elevadas acima do nível do terreno, que é bem comum no terreno em aclive, né? Eu faço a minha laje num nível acima, e aqui a minha casa vai ter, por exemplo, uma palafita, um tipo de muro ali,
Desde que eu tenha acesso à área aqui de baixo, isso não é problema nenhum. Se eu não tiver acesso a isso aqui e precisar eventualmente quebrar o contrapiso para fazer uma manutenção, seria interessante passar isso aqui por aqui. Mas como normalmente isso vai estar, né, pensando na fundação aí, que eu tenho um radieiro, que eu tenho uma laje inferior, isso vai estar abaixo, dificilmente eu vou precisar quebrar isso aqui para dar manutenção, é para isso que eu tenho caixa de inspeção e esses outros equipamentos. Então, simplesmente vou passar isso por baixo e aí eu subo a parede de alvenaria posteriormente, não tem problema nenhum. Beleza? Beleza. A carga da alvenaria, se essa é a sua preocupação, a carga da alvenaria não impacta em nada a tubulação que está abaixo disso. A tubulação nunca vai estar exposta à carga da alvenaria, né? É uma preocupação válida, mas eu vou protegê-la justamente por isso. Aqui, gente, está faltando só o quê? Ventilação, não é verdade? Então, aqui eu posso simplesmente pegar meus ramais de esgoto aqui e passar na parede aqui, embutido na parede, a coluna de ventilação que leva isso embora. Essa coluna tem que estar interligada, por exemplo, com o esgoto lá da cozinha, da área, de forma alguma. Eu posso ter várias colunas de ventilação. O esgoto ele tem que estar todo interligado, porque ele vai todo para o coletor predial, que vai, no final das contas, para o coletor municipal. Os gases não. Os gases vão para a atmosfera, e a atmosfera está ao redor da gente. Então, eu posso ter 20 colunas de ventilação numa edificação. Nada impede isso, tá, gente? Inclusive, é muito comum, porque é muito mais fácil eu subir, se eu tenho uma promada livre, sem interferência para subir essa tubulação, na parede é interessante que eu use ela. Nada impede eu ter várias, né? É muito comum isso a gente ver quem tem costume de subir em laje de prédio, às vezes você vê assim, 3, 4 tubinhos assim, a cada 3 metros. Opção do engenheiro, colocar várias colunas de ventilação, uma para cada banheiro, por exemplo, ou para cada conjunto de apartamentos, né? Então, super tranquilo. Aqui já morreu. Agora a gente tem que avaliar essa área de cozinha, área de serviço e a área externa aqui. Então, vamos lá. Na área de serviço, nós temos uma máquina de lavar roupa e um tanque. Cada um deles, o tanque, se eu não me engano, todos são 3 unidades de contribuição. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, a área de serviço no Brasil é uma coisa que a gente também costuma dar faxina com água. Então, quase sempre eu vou ter um ralo, uma caixa sifonada. A tubulação da máquina de lavar é descer pela parede até o piso e descer para a caixa sifonada. A tubulação do tanque vai descer para a parede até o piso e vai descer para a caixa sifonada, o meu ralo sifonado. Saiu daqui, eu posso levar esse esgoto para fora da casa. E aqui? Cozinha. Vamos lá. Tirar essa aula aqui por enquanto. Cozinha tem a pia. Na pia, gente, eu vou ter um sistema um pouquinho diferente. Por quê? O projeto de cima não tinha pia, eu peguei um residencial agora justamente porque eu tenho pia de cozinha. Eu posso simplesmente pegar essa tubulação da pia, jogar, por exemplo, numa caixa sifonada e jogar naquela caixa de passagem? Posso fazer isso? Não, né? Por quê? Todo efluente de pia, gente, todo efluente de cozinha, piso de cozinha e da pia da cozinha, é efluente que tem que ser levado para a caixa de gordura, tá? Então, essa caixa aqui é uma caixa de passagem, que o efluente de limpeza de roupa e de máquina de lavar não é um efluente muito gorduroso. Lembram dos problemas da gordura que eu falei com vocês? Gera encrustamento e entupimento no meu sistema, gera entupimento na rede municipal. Até brinquei com vocês para pesquisar no Google, né, sobre os fatbergs, né, o iceberg de gordura
Então, é um problema sério, especialmente em lugares frios, e ainda gera uma demanda adicional muito grande no sistema de tratamento de esgoto nas cidades onde tem. Nas cidades onde não tem, cai direto no rio e é um problema ambiental gravíssimo. Então, tirar a gordura é necessário, tanto para proteger a sua própria instalação, quanto para proteger a instalação pública e, em última instância, proteger o meio ambiente, né? A gente tem que retirar essa gordura antes, que ela é um risco para todas essas etapas no sistema de esgotamento. O que eu preciso fazer, então? Esse efluente da pia, eu vou levar ele para essa caixa especial, que é a caixa de gordura. Então, primeira coisa, toda pia de cozinha, ela vai ser sifonada, tá? Ela vai ser sifonada por quê? Apesar da caixa de gordura ter um desconector, ter um fecho hídrico, ela é muito parecida com a caixa sifonada, né? A caixa de gordura. Apesar dela ter um fecho hídrico, a gordura fede muito também. Então, se eu não tenho um outro desconector aqui na pia, minha pia de cozinha vai ficar com muito mau cheiro. Isso é muito comum. O pessoal bota aqueles sifões flexíveis debaixo da pia da cozinha e às vezes não respeita aquela altura mínima. Amassa aquele sifão ali de qualquer jeito dentro do armário para colocar uma panela, para colocar alguma coisa e o ar consegue passar. Aquele cheirão de esgoto na pia da cozinha, né? De que é esse cheiro? Esse cheiro é da caixa de gordura. A caixa de gordura ela vai ter muita gordura acumulada em decomposição. Então o cheiro é muito ruim e a gente quer desconectar a pia da caixa de gordura também. Então eu vou ter um sifão na pia, essa tubulação da pia entra na parede, vai em direção ao piso e vai em direção à caixa de gordura. Deixa eu puxar um pouco mais para cá. E na caixa de gordura, eu vou ter, então, aí sim, um desconector. A gente já viu como é que funciona a caixa de gordura, né? Fazendo aqui só um desenho esquemático. Eu tenho a entrada, que vem da pia, cai lá dentro, e eu vou ter um tubo bem profundo, que vai garantir o quê? Como a saída está nesse nível, meu nível d'água vai estar sempre aqui, ó. A gordura tem que mergulhar até aqui para entrar aqui. Como a gordura é mais leve do que a água, isso não vai acontecer. Então, a maior parte da gordura, que não consegue se misturar bem com a água, vai ficando acumulada aqui nessa camada. E aí, eventualmente, de tempos em tempos, eu tenho que vir e retirar essa gordura, fazer a limpeza da minha caixa. Então, é um segundo desconector para garantir que esse mau cheiro não chega. E dele, sim, eu vou ter um ramal de esgoto. Dele eu vou ter uma linhazinha verde, porque é dele que eu tenho a conexão com a rede municipal. A pia da cozinha nunca vai ter a conexão com a rede municipal, que a caixa de gordura não permite. Então, os dois aqui vão sair. Deixa eu só organizar aqui meu desenho. Então, vamos lá. Da caixa de passagem, sai uma tubulação em direção à rua. Da caixa de gordura, gente, eu tenho a opção de descer em direção à rua, mas se eu tiver desnível, eu tenho a opção de descer também em direção a essa caixa de passagem, né? Uma vez que eu separei a gordura, isso é esgoto comum, pode ir para o sistema de esgotamento comum. Então, aqui, ó, desenhando as setinhas, para lembrar qual que é a queda da área de serviço, foi para a caixa de passagem. Da caixa de gordura, foi para a caixa de passagem.
E da caixa de passagem eu vou descer em direção à rua. Precisa de ventilação aqui, gente? Precisa, né? Eu tenho um fecho hídrico aqui. Muitas instalações falham nisso, o pessoal às vezes não coloca. Onde eu tenho fecho hídrico aqui, ó, eu preciso proteger. Eu tenho que ter aqui uma coluna de ventilação. Tem fecho hídrico aqui, eu tenho que proteger, eu não posso não ter. O pessoal coloca sempre onde tem bacia sanitária, mas às vezes se esquece de colocar nessas situações também. O resultado é que o fecho hídrico da pia, por exemplo, às vezes é comprometido. E aí sobe aquele cheirão horroroso da caixa de gordura. Mesma coisa na tubulação da área. Então, eu tenho que separar isso sim. Tá? Preciso sim de coluna de ventilação aqui. Vamos descer aqui em direção à rua e verificar como é que vai ficar isso lá embaixo. Eu tenho aqui 2 pontos de saída de esgoto da minha casa. Não é verdade? O que eu vou fazer com esses pontos? Posso jogar os 2 na mesma caixa? Até posso. Só que o que eu não posso fazer de jeito nenhum é fazer uma curva aqui, ó. Qualquer mudança de direção no sistema de esgotamento tem que ser feito com auxílio de quê, gente? De uma caixa de passagem. Então, geralmente, a caixa mais alta vai jogar na caixa mais baixa. Se o meu terreno é totalmente plano, eu tenho que garantir que a profundidade da caixa é suficiente para compatibilizar com a queda em função da inclinação. Nossa, brotou uma caixa aqui? Acho que é isso. O quadro hoje está meio maluco, vocês me desculpem. Então, eu vou jogar de uma caixa para outra e da última caixa eu vou levar o coletor predial para a rua do sistema da Copasa. Então, eu tenho aqui mais 2 caixas de passagem, junto todo o meu esgoto em uma delas e levo dela o coletor predial para a rua. Beleza? Simples assim. Ah, eu coloquei um ralo aqui, estava sem destino. Posso mandar para essa caixa de passagem. Problema nenhum. Posso pegar ele aqui e mandar ele para cá também. Diâmetros, pessoal, e inclinações. Aquilo que a norma diz para a gente, né? 100 milímetros suporta até 160 unidades santa de contribuição. Então, nós vamos colocar aqui, a princípio, 100 milímetros. Os subcoletores, eu tenho que trabalhar com diâmetro maior, não posso trabalhar com diâmetro pequeno. Então, a gente vai trabalhar com 100 milímetros. Aqui eu tenho 5 unidades santa de contribuição, pode ser um tubo de 50. Para a pia de cozinha, a norma pede tubo de 50 também. 2% de inclinação mínima. Aqui, mesma coisa, 50, 2% de inclinação mínima. Depois daqui, sempre 100 milímetros e 1%. Esse ralo aqui, como a área de contribuição é grande, pode colocar 40, mas eu colocaria 50 milímetros para evitar sedimentação de areia, principalmente, né? Pode vir uma faxina aqui, lavou o carro, vem muito óleo também. É interessante você ter um diâmetro maior. E as tubulações finais todas com 100 milímetros e 1% de diâmetro. Então, vocês vejam que comparado, por exemplo, com o sistema de água fria, o sistema de esgotamento sanitário de uma casa ele é extremamente simplificado. Eu não faço cálculo de capacidade de vazão para tubulação, somente uma verificação de unidades Hunter. Eu nem calculo vazão. A gente não trabalha aqui com gradientes de pressão, porque todo o escoamento ele se dá por gravidade.
Então, só trabalho com inclinação. E mesmo no nosso trabalho com inclinação, em nenhum momento a gente precisou fazer uma verificação de inclinação, né? A norma é feita para facilitar o trabalho do engenheiro. Então, poderia colocar aqui uma equação de Manning e falar, não, peraí, eu quero verificar qual é a vazão que eu consigo escoar na minha tubulação, tubo de PVC com N igual a 0,0013, área molhada tanto, raio hidráulico de tanto, a meia seção. Poxa, eu posso fazer esse cálculo, mas isso aqui torna o quê? A situação mais complexa. A ideia da norma é dar para a gente um beabá, um passo a passo, o cálculo dessa instalação, que simplifique a vida do engenheiro e de todos os outros profissionais aí que vão lidar com isso. Eu superdimensiono um pouquinho, porque é o tipo de sistema que não pode falhar na casa, o sistema de esgotamento. Ele traz transtornos mais graves quando ele falha. Superdimensiono um pouco, porque são instalações baratas, e garanto que eu não tenho problema algum. A inclinação é sempre mínima, ou seja, eu posso sempre usar mais do que a norma manda, mas nunca menos. Essa é a mínima inclinação que eu tenho que usar. O mesmo vale para diâmetro. O diâmetro que a norma recomenda, ele é sempre o quê? Mínimo. Posso usar maior? Posso. Não faz muito sentido, mas eu posso, se eu quiser. Eu tenho um material que eu já comprei, vai ser mais prático, usar conexão tudo do mesmo tamanho. Posso, sim, utilizar diâmetros maiores, mas nunca menores do que o que a norma indica para a gente. Beleza? Então, a dificuldade maior aqui está o quê? Em sistematizar isso, verificar que todos os nossos equipamentos estão protegidos por desconectores. Então, veja aqui, pia da cozinha, eu tenho um sifão para desconectar ela da caixa de gordura e a caixa de gordura desconecta ela do esgoto primário. Máquina de lavar e tanque, ambos estão desconectados. Então, do esgoto primário por meio de um ralo sifonado, uma caixa sifonada com ralo na área. No banheiro, mesma coisa. Eu tenho duas caixas sifonadas com ralo, que desconectam os lavatórios dos chuveiros, e a bacia sanitária, que tem seu próprio desconector. Então, todos os ambientes onde eu gero esgoto sanitário, eu estou aqui desconectado. Beleza? Aqui, esse ralinho aqui, eu não falei, mas ele tem que ser uma caixa sifonada, né? Ele não pode ser simplesmente um ralo, escova, porque se ele pega esgoto, ele está ligado aqui, vai feder esgoto na minha garagem. Então, ele tem que ser também sifonado para garantir a proteção, para garantir o fecho hídrico. Garantir que tudo tem fecho hídrico, eu verifico se o fecho hídrico tem proteção. Então, aqui, ó, tem coluna de ventilação? Tem. Tem coluna de ventilação? Tem. Aqui, idealmente, é preciosismo, mas idealmente eu deveria ter uma coluna de ventilação aqui também, ó, protegendo esse fecho. Geralmente não vai ter. Área externa, não tem risco de acúmulo de gás, eu não vou ser tão preciosista, mas o correto seria ter também aqui uma coluna de ventilação para proteger esse pequeno fecho hídrico. Beleza? Garanto que não tem interferência, o projeto está feito. Isso aqui você coloca em planta, desenho esquemático, especifica as conexões, faz um memorial de material, manda isso para a obra, o pedreiro consegue executar. Dentro dos banheiros, né, nas áreas onde eu tenho tubulação passando por parede, a vista isométrica também é necessária para que se entenda, né, onde que vai cada coisa. Aqui eu tenho diferenças de cota, que eu só consigo ver com uma elevação ou com a vista isométrica. Na planta só eu não consigo. Mas com isso aí, o encarregado ou o pedreiro experiente consegue tranquilamente executar a instalação. Beleza, pessoal? Ficou alguma dúvida? Professor. Pois não. É o Alisson de novo? Isso. Pode Só falar. eu hoje. Não, é bom pra caramba. No caso, é só uma curiosidade mesmo. No caso aí da caixa de gordura, como que é feita essa retirada dessa gordura aí de forma que a gente não pode
como que é feito, né, na verdade? Porque se você for ver mesmo, hoje em dia os caras tiram aí a gordura e jogam na rua. E acaba poluindo o pluvial. Qual que seria a É, maneira correta? você tirar e jogar na rua, você está incorrendo num crime ambiental. Então, assim, não pode. Ah, os caras fazem. Tem muita coisa que os caras fazem, mas a gente não pode. Então, qual que é a maneira correta? Tem duas maneiras. Você pode primeiro fazer por conta própria, né? Eu já morei em casa, a gente fazia por conta própria, não é tanta gordura. Você tira a tampa, é bem nojento, não é uma coisa agradável, fede muito, a gordura ela fica com um aspecto muito nojento. Acumula, por exemplo, barata, muitas vezes que a barata se alimenta dessa gordura. Então, não é um trabalho muito legal, mas você faz ali uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, resolve. Você pega essa gordura, pega uma pá, um balde, algum recipiente e joga num saco de lixo. Então, assim, essa gordura, o cidadão comum vai jogar ela no lixo comum e vai para o aterro. Se a sua cidade tem algum programa, né? Belo Horizonte, para gordura de caixa de gordura, eu desconheço. Se tem um programa para receber gordura particularmente, para ser incinerada, para ser queimada, você pode levar essa gordura para lá. BH tem para óleo de cozinha, se você separa o óleo, né? Isso é muito mais voltado para cozinha industrial, restaurantes, mas eles não recebem essa gordura misturada de caixa de gordura, não, até onde eu sei. Então, você pega, bota no saco de lixo, fecha bem esse saco, e isso vai para o aterro sanitário, que, ambientalmente falando, é muito melhor do que cair na rede de esgoto. Não é maravilhoso, mas é melhor do que cair na rede de esgoto. Se você tem um prédio, o que você vai fazer? Geralmente o volume é maior, você vai ligar para um serviço profissional de limpeza de caixa de gordura. Aqueles rotorrúter, o caminhão, o sujeito enfia ali um mangote de PVC, 4, 6 polegadas, aquele mangote flexível de PVC, succiona aquilo para dentro do caminhão e a empresa que faz esse serviço, né, o rotorrúter, lá, o desentupidor, ele tem, como ele transporta resíduo e despeja esse resíduo em algum lugar, ele tem que ter uma licença ambiental para receber isso, para transportar isso e para dar um fim adequado para isso. Seja queimar, seja tratar, seja levar isso para um aterro. Então, ele tem que ter um licenciamento ambiental, isso passa pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, pela FEAM. Essa licença é concedida para o sujeito poder ter essa operação, e aí ele leva essa sua gordura, geralmente para um aterro, né, ou para algum tipo de tratamento que seja adequado a ele. Então, essas são as duas maneiras. Você mora numa casa, você pode limpar você mesmo, bota num saquinho, fecha muito bem, lixo comum, você vai para o aterro. Se você mora num prédio, você vai contratar um serviço especializado e o cara do serviço especializado deveria levar isso para um aterro também. Ele tem uma licença que depende disso. Se ele não faz isso, como eu falei, está incorrendo num crime ambiental, né? Inclusive tipificado no Código Criminal, no Código Penal, então ele pode ser preso, né? Não é um crime administrativo, está tipificado no Código Penal, então é bem grave. Mas a gente não pode controlar o que o outro faz, né? A gente pode só orientar. Agora que você já sabe o que pode ser feito, o que tem que ser feito, viu alguém jogando errado, você pode orientar e explicar por que isso é errado, quais são os perigos e os problemas que isso aí traz para a cidade, né? Beleza. Tranquilo? Aí no caso aí do projeto, agora uma dúvida aí do projeto. A ventilação aqui no banheiro você colocou no primário, né? Os tubos de ventilação. E lá na Correto. lavanderia você colocou no secundário. No caso ali da lavanderia, eu poderia colocar no primário também? Na verdade, agora você me pegou. É porque aqui, ó, o ideal, você falou uma coisa verdadeira aqui, e é um erro no meu projeto, muito bem observado. Na pia da cozinha, eu coloquei no primário. E aqui é interessante que seja no primário. Por quê? Porque eu estou protegendo o sifão da pia. Essa pia tem um sifão. Ele não é o último desconector, então não é ele que faz a separação do coletor municipal da minha rede. Quem faz isso é a caixa de gordura. Mas esse sifão, ele me separa da caixa de gordura. Então, ele tem que ser protegido. Esse aqui, ele está correto. Realmente,
Esse aqui eu preciso. Agora aqui eu tenho que proteger justamente no ponto depois do desconector. Deveria estar aqui. Muito bem observado. Não poderia estar nesse ramal primário, porque aqui eu não tenho desconector. Aqui não faz sentido. Aqui é justamente uma tubulação que já é aberta. Você me desculpa, foi uma distração minha. Está errado. Não podia estar ligado aqui. Na pilha da cozinha, sim. Por quê? Porque apesar de que está azul, ser um esgoto secundário, por que ele é secundário? Ele é secundário porque eu tenho um outro separador que me corta da atmosfera do coletor municipal. Mas esse secundário aqui é só na nomenclatura. É só porque eu estou em outra atmosfera. Mas ele vem com a atmosfera da caixa de gordura, que é horrível também. Por isso que eu tenho um desconector aqui. E é por isso que eu tenho que proteger esse desconector aqui. Se eu não protejo ele, eu vou sentir qual cheiro? Da caixa de gordura. Que, né, não é do coletor municipal, mas também não é flores, não é cheiro de lavanda. É um cheiro ruim, tem muito menos risco assim, de explosão, aqueles riscos que eu falei com vocês dos gases, do esgoto, né, porque é um esgoto muito mais fresco. Então, é bem melhor do que o do coletor municipal, mas ainda assim ele é muito ruim, particularmente em cheiro. Um cheiro muito ruim, e a gente tenta evitar comunicação entre esses dois componentes. Quer saber quão ruim é? Vá na cozinha da sua casa, desenrosca o tubo na parede, na hora vem o cheiro. Você vai sentir aquele cheiro, ele é o cheiro da caixa de gordura. Bem diferente do cheiro do esgoto municipal, que já está no estado mais avançado de decomposição, mas continua sendo um cheiro muito ruim, uma experiência de uso da instalação muito infeliz. Né? Mas muito bem observado, estava errado. Tem que proteger sempre depois do desconector. Então, aqui na área de serviço tem que estar na tubulação verde no esgoto primário. Beleza? Beleza, valeu. Eu que te agradeço, corrigindo aí o projeto. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma questão que ficou aí que vocês querem perguntar? Vamos falar de prova, então, rapidinho. O que eu espero de vocês na prova? Na prova, da parte de esgotamento sanitário, eu dou questões exatamente como essas aqui, ó. Eu dou uma planta bem pequenininha, ou bem simples, como essa aqui, ó, uma casinha com banheiro e cozinha, 2 banheiros, uma cozinha. Obviamente não esse projeto, projetos diferentes. Ou um projeto comercial pequenininho. Essas plantas que eu acho na internet de graça, essas plantas conceituais, né, para propaganda de imóvel, pego uma planta dessas, coloco na prova e falo para mim, especifique tudo. E me explique por quê, seu memorial de cálculo. Então, você vai fazer exatamente isso aqui, ó. Um croquis pode ser à mão, até melhor que seja à mão, porque eu não forneço DWG para vocês, só as imagens mesmo. Então, faz à mão, indica todos os diâmetros e inclinações e faz para mim um memorialzinho de cálculo. Então, banheiro, um chuveiro, uma bacia sanitária e um lavatório. Eu quero um memorialzinho de cálculo. Você coloca ali, banheiro 1. Um chuveiro, uma bacia sanitária e um lavatório e um ralo. Aí você tem lá 2 OHC, 6 OHC, 1 OHC, 2 OHC. A gente vai colocar aqui 11 OHC. Aí coloca ramal de descarga do chuveiro, 40 milímetros, 2%. Me indicar para eu saber o que vocês estão fazendo, né? Ramal de esgoto da caixa sifonada. Ah, tem que ser 50 milímetros, 2%. Esse memorialzinho de cálculo é pouca coisa. Então, eu vou dar na parte de esgotamento sanitário, vocês já podem esperar na prova de 2 a 3 questões disso aqui, de projeto. Eu dou para vocês uma edificação qualquer, relativamente simples. Não vou pedir nada enorme, tá? Não vou pedir detalhamento. Aqui eu tentei fazer um desenho mais bonitinho, detalhado, vocês viram que acabou, o tiro saiu pela culatra, né? Ficou muito pior do que se eu tivesse traçado só linhas.
Então, pode traçar só a linha, não precisa de detalhe, de peça, de conexão, não precisa de lista de material, quantas conexões, qual tipo de conexão, não precisa, é o básico mesmo. Seria indicar um caminhamento, um dimensionamento básico aqui de cada trecho, me explicar como vocês chegaram lá, basta um memorialzinho bem simples, igual eu falei ali, não precisa nem de texto, e o desenho. Né? Eu dou o desenho para vocês na prova, vocês podem imprimir uma folha, ou copiar, ou falar, estou sem impressora em casa. Faz um desenho esquemático parecido. Ó. Se eu desse esse desenho na prova, o que você precisa? Das paredes da casa e mostrar onde são os pontos onde tem aparelho para o banheiro. Não precisa desenhar nada dentro dos quartos, não precisa desenhar um carro, não precisa desenhar a sala. Né? É só marcar aqui os pontos onde tem os aparelhos, gente. Faz um quadradinho, faz uma divisão mais ou menos igual da casa e me indica. Então, mesmo quem não tem impressora, problema nenhum. Pega uma régua, um lápis aí, consegue fazer um desenho próximo a isso aqui, e fazer o encaminhamento aí do sistema de esgotamento sanitário em cima disso. Beleza? Então, vocês já estão aí alertados. Vai cair na prova, nesse nível de dificuldade. E o que eu vou avaliar? Obviamente, dimensionamento correto, né? Se você escolher diâmetros e inclinações adequadas. Se o seu projeto ele tem consistência técnica, então, você tem desconectores? Todos os seus ambientes estão com desconectores? Todos os seus desconectores têm ventilação garantindo a segurança deles? E, em último caso, a segurança do ambiente? Seu projeto ele tem uma lógica gravitacional sólida? O esgoto ele desce por gravidade. Então, se o esgoto, por exemplo, desceu para essa caixa, ele não pode subir. O esgoto não sobe o terreno. Né? Então, tudo isso vai ser avaliado. A qualidade do dimensionamento e, obviamente, o memorial. Você colocou um tanto de diâmetros ali. Não sei nem de onde que veio, nem o que você pensou, que é difícil falar. Se você colocar, às vezes, duas palavras, ramal de esgoto, CH, que é chuveiro. Já entendi. Entendi tudo que você pensou. Se você só me dá um desenho assim perdido, né? Aqui na aula eu estou explicando para vocês estão ouvindo a explicação. Na prova não tem explicação verbal, é só o que está no papel. Vocês vão ter que escrever um pouquinho para me mostrar que vocês sabem o que vocês estão fazendo, beleza? O desenho pode e deve ser à mão, eu prefiro que vocês façam à mão, não for nesse DWG, então prefiro que faça à mão ali com régua, é rapidinho, não tem nada de complexo, pode ser esquemático. Eu não cobro nomenclatura, tá, gente? Então, água fria, você tem válvula, tem uma que é assim, aí tem outra que é diferente. Essas nomenclaturas de válvula, não cobro nada, tá? É só realmente um desenho esquemático. Beleza? E aí pode colocar assim, caixa de passagem, caixa de gordura, para eu entender o que vocês estão fazendo. Com isso, pessoal, a gente encerra a nossa parte de esgotamento sanitário. É super corrida essa disciplina, infelizmente. A gente mal começou, já terminou, mas a gente viu coisa pra caramba. Na primeira aula, não sei se foram uma, se foi duas, a gente falou sobre todos os princípios do esgotamento sanitário. Então, que ele funciona por gravidade, né? Conduto livre. A gente falou sobre a necessidade de inclinação nas tubulações para garantir que o escoamento consiga ocorrer por gravidade. Falamos sobre a necessidade da tubulação de ventilação, que é algo que eu imagino que vários de vocês, se não a maioria, não sabia que existia. Quem não trabalha com obra, nem nunca trabalhou com projeto hidrossanitário, às vezes desconhece que existe uma tubulação de ventilação. E ela é fundamental, a gente viu por quê, né? A gente falou sobre os riscos desses gases, que é uma coisa que vocês não vão encontrar em nenhuma apostila, em poucos livros. Então, quais são esses gases? Por que eles existem? Qual que é o risco deles? Pouca gente conhece o risco que o esgoto sanitário, que os gases do esgoto trazem para o ser humano. A gente acha que é só doença, mas não. Os gases do esgoto eles podem ser fatais, gera risco de explosão, isso não é brincadeira, tá?
Se vocês pegarem, por acaso, alguém que trabalha na área, tiver acesso à norma de tanque séptico, eu tenho, posso passar para vocês. Vocês vão ver que tem várias medidas contra risco de explosão. Quando a equipe, lá o rotorruter, vai fazer a limpeza da fossa, o sujeito tira a tampa e espera 15 minutos antes de fazer qualquer operação. Porque existe um risco real de explosão ali por causa dos gases acumulados. Então, a gente viu que tem toda essa questão dos gases aí, que tem que ser levado a sério, tem que ser bem dimensionado. Discutimos depois que a gente falou sobre princípios, sobre a norma em si. Então, o que a 8160 diz para a gente sobre o dimensionamento de sistemas? Quais são os equipamentos? Qual é a nomenclatura utilizada? Esgoto primário, esgoto secundário, qual a diferença? Ramal de descarga, ramal de esgoto, desconector e fecho hídrico, são conceitos que a gente aprendeu, né? Então, para que ele serve, como que ele funciona, quais equipamentos tem esses desconectores, aí falamos de caixa sifonada, sifão, bacia sanitária. Discutimos aí, saiu do meu prédio, como que funciona isso? Então, subcoletor leva para a caixa de inspeção, vai levar eventualmente para o coletor predial, que vai levar para o coletor municipal, para a Copasa. Discutimos sobre a necessidade de caixa de inspeção. Se eu cheguei no piso terra, eu não posso mais ter curva, eu tenho sempre que ter caixa de inspeção quando eu tenho mudança de inclinação ou de direção. Ainda que eu não tenha mudança a cada 12 metros de tubulação corrida, é interessante que eu tenha uma caixa de passagem. Por que 12 metros, professor? Porque tubulação, gente, tubo rígido a gente vende de 12 metros. Né? Tubo de PAD você até consegue tubo em bobina, mas esses tubos de PVC que a gente utiliza, eles são vendidos em comprimentos de 6 ou 12 metros. Se eu tiver um trecho maior que 12 metros, eu vou ter que fazer uma conexão entre dois tubos. Vou ter que usar uma luva ali para conectar. É um ponto de acúmulo, isso gera risco. Então, 12 metros foi o que foi estipulado em norma como espaçamento entre caixas. Né? É muito fácil de cumprir, por quê? Porque é o tamanho do tubo. Então, não custa nada para a gente, como projetista, prever esses espaçamentos aí a cada 12 metros, facilita, inclusive, na execução do projeto e, posteriormente, também na manutenção. Sabemos que na cozinha eu tenho que ter caixa de gordura, falei bastante do porquê disso. Né? Tem gente que fala, não vou botar não, é só a minha cozinha, mora uma pessoa aqui, não pega nada. Infelizmente, dá problema sim, e são problemas graves, em todas as esferas. Na menor esfera, dentro da sua própria instalação, gera entupimento, gera mau cheiro, e, no pior dos casos, o impacto ambiental que vai ser causado lá no rio, lá na frente, que gera impacto na sua vida também. Então, por todos os motivos, é importantíssimo a gente ter caixa de gordura sempre que eu tenho efluente de cozinha, seja ela industrial ou residencial. Falamos sobre o dimensionamento na norma, todas essas tabelinhas aqui, o que é uma unidade Hunter de contribuição, como são escolhidos os diâmetros e as inclinações para cada tipo de tubulação. Então, aqui eu tenho tabela para ramal de esgoto, ramal de descarga, tubo de queda, subcoletor e coletor. Todos esses equipamentos, todos esses trechos da tubulação têm tabela específica. Os ramais de ventilação também têm tabela específica aqui. E somente seguindo essas tabelinhas a gente consegue fazer um projeto sólido, um projeto adequado e que funciona de maneira bacana. Ok? Na aula de hoje a gente pegou todo esse conhecimento que a gente adquiriu nas últimas 3 aulas e transformou em projeto. Trouxe aqui um projeto real, mais detalhado, e um projeto desses conceituais aí que a gente acha na internet, para a gente fazer o encaminhamento desse esgoto sanitário, entender quais são as conexões dos equipamentos necessários e fazer um anteprojeto. A gente pode falar aqui, a gente não está detalhando, mas se tivéssemos aqui num software, a gente já poderia estar, inclusive, especificando conexão, fazendo lista de conexão. Então, aí para quem tem mais familiaridade, né, no Revit você tem as famílias aí que ajudam bastante, mas para quem usa AutoCAD, a gente tem também plugins que facilitam esse projeto, né? A Tigre tem um plugin muito famoso, o TigreCAD, que ele já tem as conexões, né? A conexão da Tigre não é diferente da do concorrente, são conexões padronizadas. Então, mesmo que você não vá usar Tigre na sua obra, você pode usar o plugin deles para fazer essas especificações de conexão, que
que facilita muito a vida, porque já vai te dar, no final, uma lista de equipamentos, né? Uma lista de materiais para você passar, por exemplo, para o setor de compras, ou verificar uma disponibilidade em almoxarifado. Então, não é uma coisa tão complicada também. Beleza? É isso que a gente tinha por hoje. Eu agradeço muito a atenção de vocês até aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente só tem, gente, mais 2 aulas no nosso curso. Está chegando próximo do fim. Nas próximas 2 aulas, o que a gente vai fazer? Na primeira, a gente vai falar sobre os princípios de projeto de drenagem pluvial predial. Então, a gente vai falar da norma, igual a gente fez com o esgoto sanitário, pegar a norma, destrinchar, verificar como é feito o cálculo, né? No caso do pluvial, é um pouquinho diferente, porque agora eu vou começar a depender de quê? Da chuva, né? Não é tanto o quanto que eu estou gerando, qual equipamento que eu tenho, mas qual região do Brasil que eu estou. A gente vai falar um pouquinho sobre conceitos de hidrologia, para quem não teve disciplina de hidrologia. Então, o que é tempo de retorno, né? O que é a chuva crítica, intensidade de chuva, período de contribuição, tudo isso a gente vai falar um pouquinho aqui, discutir como funciona, e na nossa última aula, a gente vai fazer igual a gente fez na aula de hoje. Pegar um telhado de uma edificação real, fazer um cálculo ali das áreas de contribuição daquele telhado, né, cada água, e dimensionar um sistema completo de drenagem pluvial daquela edificação. Então, calhas, coletores verticais, caixas de pedra, caixas de passagem e os nossos condutores horizontais que vão levar isso até a última caixa e até o coletor predial, pluvial. Beleza? Então é isso aqui, a gente fica por aqui hoje, eu vou interromper a gravação e vocês estão dispensados. Quem tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, fica à vontade aí, eu vou ficar mais um pouquinho aqui para responder as dúvidas de vocês.